da honra. A cultura da honra. Eu quero explicar um pouquinho para você como eu cheguei até isso. No final do ano passado, começo do ano, a pastora Rúbia me chamou para dar uma aula para os nossos jovens do Difflin School sobre esse tema, honra. E eu não tinha muito conhecimento sobre essa área, conhecimento bíblico, e eu mergulhei ali estudando, buscando. Eu quero recomendar para você, tem um livro do John Bevere que chama A Recompensa da Honra. Você que gosta de ler ou precisa ler, todos nós precisamos ler, leia esse livro, A Recompensa da Honra. Também tem no YouTube um seminário disponibilizado, é oficial, chama-se A Recompensa da Honra. São 12 episódios de 30 a 40 minutos, que ele vai muito profundo e você vai ver muito do que eu falei hoje lá, mas de uma forma mais completa, com mais exemplos. Vai ser muito bom para a sua vida. E a pastora Rúbia me chamou, eu fui buscar, eu comentei com o pastor Bruno. O pastor Bruno me acompanha há muitos anos, foi meu discipulador durante muitos anos. Eu falei, Bruno, eu vou ministrar sobre isso. Ele falou, que legal, Gui, eu vejo na sua vida que você tem autoridade para falar sobre isso. E eu parei para pensar, eu parei para refletir, eu parei para ver a minha vida como um todo. Antes mesmo de conhecer Jesus, Deus, Ele foi muito bom comigo. Eu comecei a ver alguns episódios da minha vida com os meus pais. Eu fazia algumas coisas erradas assim, eu não ficava algumas vezes no meu estado normal. Eu não voltava para casa porque eu não queria que meus pais me vissem naquela situação. Eu nunca dei uma resposta assim atravessada para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, para os meus tios, professores na escola. Eu via assim, eu era bastante bagunceiro, eu era bem agitado, mas o professor falava, eu logo parava. Na reunião de pais, os professores sempre me ajudavam lá. Nossa, olha, o Guilherme ele é bem bagunceiro, mas ele é obediente. Os professores saíam da sala, eu achava isso muito gozado. Eles sempre me davam um giz. Olha, você vai ser o professor agora e você vai marcar na lousa todo mundo que está fazendo bagunça. Daí depois de alguns anos eu fui perceber porque ele me deixava lá, porque era um a menos para fazer bagunça. Então não tinha muito de honra aí não. Só para descontrair, só para você dar uma risadinha, ok? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Então eu quero aqui, debaixo dessa autoridade de Deus, declarar, ministrar para você, mas essa palavra não vai ficar no campo do conhecimento, essa palavra com certeza vai cair como revelação no seu coração. Você recebe isso? Glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus que nós somos uma igreja que vivemos a cultura da honra. Honrar o Senhor e honrar pessoas é o nosso estilo de vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir aí para você, no seu lugar, abrir a Bíblia. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu quero ler com você o versículo 5, depois eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4. E eu quero que você imagine, enquanto você abre, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, algum filme que você assistiu que é demonstrada honra. Nós vemos muitos filmes do exército americano, eu lembrei daquele O Resgate do Soldado Ryan, quem já assistiu? Aqueles homens, aqueles soldados honrando o seu colega, honrando a sua nação, honrando o exército americano. Eles têm um posicionamento e aquilo, quando nós assistimos, nós ficamos comovidos, impactados. Mas essa comoção, esse impacto tem que sair do campo do filme, sair do campo da emoção. E que essa comoção, esse impacto, seja também o nosso estilo de vida, amém? Glória a Deus, manifestando essa cultura da honra. Então em Marcos 6, versículo 5, nós veremos a chegada de Jesus à sua cidade natal, Nazaré. E nós veremos aqui o que ele fez ou o que ele não fez, o que ele queria fazer, o que ele não pôde fazer. E principalmente, como ele foi tratado, se ele foi recebido com honra ou sem honra. Essa palavra vai começar aqui com o elemento principal dela. Esse versículo, esses 3 versículos que nós leremos, eles vão explicar como funciona o reino dos céus quando nós manifestamos falta de honra, ok? Versículo 5, está aí na tela, você pode acompanhar. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Vou dar uma vírgula aí, eu vou dar um ponto. Eu peço que você segure aí comigo com o seu dedinho. Você concorda comigo que a palavra está dizendo não pôde? Uma pessoa que não pode, ela quis fazer e foi
impedido de fazer, ok? Você concorda comigo? Eu não quis. Se Jesus começasse assim e não quis fazer ali nenhum milagre, a palavra tomaria um outro rumo, mas a palavra está sendo muito pontual, muito precisa. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, ok? Agora vamos para o versículo 3 e para o versículo 4, volta aí alguns versículos, 2 versículos, para nós lermos juntos. Aqui nós entenderemos qual foi o motivo que impossibilitou, em que Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, ok? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Em resumo, não é aquele carpinteiro, não é aquele marceneiro lá do Silveira, do Imperial, do Belval, não é aquele cara que fez a mesa da nossa sala. Agora ele está vindo aqui no nosso meio para manifestar cura, para manifestar milagre. Quem é esse Jesus? Essa foi a manifestação que a cidade de Nazaré, a cidade natal de Jesus, manifestou em relação à vinda dele. Nazaré era uma cidade que esperava a vinda de Jesus, o retorno do Salvador. Era uma cidade em que eles criam em Deus, é uma cidade em que eles esperavam efetivamente a vinda daquele Salvador. Mas o suposto Salvador, que para eles não era, não veio no pacote, na embalagem que eles esperavam. Os judeus esperavam que Jesus voltasse como um rei, que Jesus viesse como um rei, entraria de uma forma majestosa na cidade, ele se apresentaria como um grande rei. Agora eu quero fazer um paralelo com a nossa vida, pode ter certeza que eu fiz esse paralelo com a minha vida e o Espírito Santo falou muito comigo. Será que nas nossas vidas, Jesus não está querendo entrar de muitas formas? Tem batido a nossa porta, nós cantamos aqui, né? O carpinteiro batendo a porta, e eu acho o ponto alto dessa música, que o carpinteiro bate a porta e do outro lado da porta a gente está lá para abrir, para o carpinteiro entrar e fazer uma arrumação na casa. Glória a Deus por isso. Esse é Jesus, o nosso maravilhoso Salvador, aquele que nós amamos, mas muitas vezes ele está batendo na nossa porta, ou ele está colocando pessoas para serem um canal, porque ele é a fonte do tratamento das nossas vidas, e nós estamos negando isso, por quê? Aquela pessoa não veio com o pacote que nós esperamos. Aquela pessoa não é a pessoa que supostamente nós entendemos que é a melhor pessoa para o nosso tratamento. Guilherme, você não conhece meu pai e a minha mãe. Guilherme, você não conhece o meu chefe. Queridos, nós veremos isso, ter uma cultura de honra bem estabelecida no nosso coração, para que em todos os níveis de relacionamento, todas as pessoas que nós temos um relacionamento, nós possamos manifestar honra diante delas. Então, essa aqui é a introdução para nós entendermos que, se nós não manifestamos honra, efetivamente, nós não podemos receber aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero que você faça mais um exercício aí, eu também fiz na minha vida. Eu quero falar mais depois sobre isso, mas eu quero que você já esteja conectado com isso. Áreas da sua vida que não prosperam. Áreas da sua vida que elas não andam. Áreas da sua vida que você se sente preso e retido. Eu não estou dizendo que somente a falta de honra é o que está determinando aquilo, mas é o que nós estamos tratando hoje. Eu quero que você pense também em assuntos relacionados a esse. Qual tem sido a sua resposta em relação à honra? Será que alguém está te advertindo diante de uma situação que é o teu problema, que é o teu desafio? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido o teu padrão de honra? Qual tem sido a manifestação da honra? Ok?
Legal? Fica com isso na sua cabeça aí, fica pensando, isso não é uma acusação, isso é o Espírito Santo falando com você. A palavra honra, eu quero trazer a definição de honra. Honra é uma palavra em original, o original dela, ela teve uma origem no grego. Em grego ela significa time, igual um time, essa é a pronúncia. Qual é o significado? É uma valorização, honra é valorização. A essência da palavra é valorização. É algo valoroso, como se fosse ouro, de muita apreciação, estima, se tem olhar favorável e muito respeito. Uau! Em uma palavra nós vemos muito conteúdo. Nós vemos aqui também em grego o antônimo de honra. O antônimo de honra, o contrário de honra é desonra. Eu esperei aquela voz, sabe, desonra, mas ok, você deve ter dito aí, eu que não ouvi. Olha o significado de desonra, em grego também. Não demonstra respeito ou valor, trata como comum, trata como ordinário, se livra facilmente. Você viu que a desonra, muitas vezes a gente tem na nossa mente que a desonra é algo muito agressivo, é um nível alto. Uma pessoa vem e eu logo repudio aquela atitude dela, ou simplesmente por quem ela é, eu ajo de forma impulsiva, abrupta, agressiva, mas a palavra não está dizendo que é isso. O contrário de honra, a desonra, é tratar uma situação ou tratar uma pessoa de forma ordinária, de forma comum. Eu me livro facilmente. Isso só nos mostra o quanto nós precisamos estar atentos em relação às nossas respostas. A honra é uma lei espiritual. Eu vou pedir para você abrir em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. A gente vai ler só o final desse versículo. E eu quero te mostrar aqui que a honra é uma lei espiritual. Uma lei é um conjunto de normas que liga um acontecimento ao direito. A lei regula uma situação, um acontecimento, um fato, uma atitude. Ela faz a conexão com o direito. Isso que você fez é certo ou errado. Isso que você fez pode ser feito ou não. Nós vivemos em uma sociedade em que existem diversas leis. O reino dos céus também é baseado em leis. Não quero entrar numa discussão, Jesus quebrou a lei, mas eu sei que você entende o que eu digo. Olha o que a palavra fala lá em 1 Samuel 2,30, a última parte. Depois da exclamação aí de coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uau! O próprio Deus está falando, a palavra de Deus está dizendo, olha, aqueles que me honram, eu trato com honra. Aqueles que me desonram, eu trato com desonra. Aí está a chave, irmãos. Aí está. Nós vimos que Jesus não pôde fazer, e agora nós estamos vendo uma lei espiritual, como Deus age. Olha, você age com honra, você manifesta a honra na minha vida, diante de mim, né? Eu retribuo muita honra. Eu libero, eu abro o céu sobre a sua vida. Agora você manifesta desonra, eu não posso fazer nada, é um princípio meu. O nosso Deus é um Deus de princípio, irmãos. A vinda de Jesus é a maior manifestação desse princípio. Eu gosto sempre de ilustrar isso. Ele entregou, olha, para você entender essa questão de princípio, que o nosso Deus, da mesma forma que Ele cobra de nós, essa não é a palavra mais certa, mas Ele também age dessa forma. Ele entregou na mão do homem a autoridade. Homem, Adão, Eva, vão lá, vão bem. Adão e Eva rasgaram isso e entregaram na mão de Satanás. Ele é um Deus de princípios. Ele enviou um outro homem, Jesus, para morrer numa cruz e restabelecer, restaurar aquela aliança que ele tinha com o homem. O nosso Deus é um Deus de princípios. E essa lei espiritual é muito séria. A honra, ela se origina no coração. Eu quero te mostrar isso, eu vou pedir para você abrir lá no profeta Isaías, capítulo 29, o versículo 13, e nós veremos aqui
que a verdadeira honra, ela se origina no nosso coração. O Senhor diz, quando a palavra começa, o Senhor diz, é o próprio Deus falando, é tipo, abre bem seu ouvido, fica bem atento. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração, o elemento principal, o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. A verdadeira honra, ela é originada no nosso coração. O que você fala, as atitudes que você toma, elas são a manifestação daquilo que está no seu coração. Mas é possível, sim, você ter uma desonra no coração e abrir a boca de forma contrária àquilo e dizer: sim, meu líder, sim, meu chefe, eu vou fazer dessa forma, eu vou agir dessa forma. Mas a partir do momento que a honra ela começa no coração, nós sabemos que Deus, que é o autor da honra, Ele sonda os nossos pensamentos mais profundos, remotos e passageiros. Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida. E nós precisamos de acerto no nosso coração contra toda falta de honra. Eu quero aqui trazer mais uma passagem bíblica, um exemplo bíblico, que fala sobre um milagre que aconteceu, aquilo que Jesus queria fazer, mas para um grupo de pessoas, aquilo foi impedido, aquilo não aconteceu. Essa é a história do paralítico que entrou pelo telhado. Eu vou pedir para você abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Nós veremos aqui, mais uma vez, uma ação de Jesus. Jesus tinha um público pré-estabelecido para ele manifestar o poder dele, e nós veremos, por falta de honra, o que aconteceu. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Uma pausa. O público-alvo dele eram fariseus e mestres da lei, ok? A gente vai ver daqui a pouquinho que era tanto mestre da lei, tanto fariseu, que o paralítico não conseguia nem entrar. Você concorda comigo que Jesus, no ministério tão curto dele, de 3 anos e pouco, ele não ficava desperdiçando? No momento que ele estava ali presente, ele estava para manifestar poder, ele estava para fazer, ele não ficava jogando momento fora. E você concorda comigo que se estavam sentados ali, fariseus e mestres, aquele era o público-alvo dele, ok? Eu não estou indo muito longe não, você concorda comigo, né? Concorda? Glória a Deus. Procedentes de todos os povos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Existia um público-alvo que eram mestres da lei e fariseus, e o poder de Deus estava ali para curar doentes. Você concorda comigo também que os doentes eram os mestres da lei e os fariseus? Não estou indo muito longe, ok? Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Entrou um novo personagem aí na nossa história. Em resumo, aqueles caras não estavam querendo muito se submeter ao que Jesus queria fazer. E no episódio tiveram que mandar um cara alheio, fora da história, tanto que ele teve até que entrar por um telhado, ou seja, ele não estava muito contextualizado ali, para que o milagre acontecesse. Vamos seguir. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não podendo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, lembra, né? Os pensamentos nascem no nosso coração, a manifestação de honra. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou:
Jesus sabe o que a gente pensa também, irmãos. Meu Deus. Porque vocês estão pensando assim, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Olha um detalhe aqui que eu quero mostrar, a palavra ela é muito rica. Os seus pecados estão perdoados, está falando no plural, ok? Os seus pecados estão perdoados. E lá no começo, no primeiro versículo que nós lemos, estava curar os doentes, também no plural. Daí nós vemos o paralítico no singular, e nós vemos o levante-se e ande, também no singular. Existia um público, Jesus ele queria manifestar o poder e gerar cura na vida daqueles mestres, naqueles fariseus. Mas aqueles homens não manifestaram honra com o pensamento deles, ficou no campo do pensamento. Até esse momento eles não tinham aberto a boca deles para desonrar a Deus. E aquilo que era separado para eles foi desperdiçado. Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, tipo um tapa na cara dos caras, eram vocês, mas eu peguei a minha bênção, eu estou levando a minha bênção. Pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. E cheio de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Será que nós, como corpo de Cristo, noiva de Cristo, estamos deixando de receber a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, por uma atitude do nosso coração de falta de honra? E será que as pessoas de fora, por honrarem através de princípios, muitas vezes as pessoas não são cristãos, mas eu quero ir numa área que é muito fácil de nós vermos isso, na área profissional, na área empresarial, pessoas do mundo prosperando tanto que tem um versículo que diz, tirar da mão do ímpio e colocar sobre a vida do justo, ou seja, é algo que acontece. Será que Deus está derramando na vida de pessoas que não têm um relacionamento com Ele, porque aplicam princípios nessa área, e nós que somos os filhos, nós que fomos chamados para a grande reunião, nós que nos reunimos toda semana para celebrar Jesus, que somos alvo dele, nós que nos reunimos com Ele diariamente no nosso tempo a sós com Ele, estamos deixando passar o poder, a manifestação do poder e a bênção dele na nossa vida? Eu analisei áreas da minha vida, e o Espírito Santo me falou, filhão, aqui mais honra para você crescer nisso. Diante dessa situação aqui, manifesta mais honra. Mais uma vez eu te convido, pensa aí, será que áreas da minha vida, será que eu estou na reunião principal com Jesus? Será que eu estou investindo tempo a sós com Ele? Mas as coisas não acontecem na minha vida? Será que é falta de honra diante dessas situações? Um exemplo bíblico de quem não manifestou honra através de reclamação. Toda reclamação é uma manifestação de desonra diante de Deus. Eu estou falando assim, Deus, eu não estou gostando daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Uma situação contrária na nossa vida, ela precisa ser manifesta em inconformismo. Eu não me conformo com essa situação, nunca com a reclamação. 1 Coríntios 10, você lê em casa, eu não vou ler. Deus, ele traz alguns traços do homem que ele não tolera: imoralidade sexual, idolatria, tentar a Deus, e um deles é reclamação. O versículo 10 de 1 Coríntios 10 fala sobre queixa. Deus não tolera queixa, Deus não tolera a nossa reclamação. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos nos levantar em poder e autoridade e combater todo tipo de reclamação. Uma situação adversa está na tua vida, ela não é boa, ela não é legal, eu concordo com você. Mas o nosso caminho não tem que ser a reclamação, o nosso caminho tem que ser o inconformismo.
eu não me conformo com essa situação, eu vou lutar contra essa situação, mas eu não vou ficar reclamando. Se Deus não tolera, você concorda comigo que é manifestação de desonra a Ele, e nós aprendemos que todas as vezes que nós desonramos a Deus, é telhado fechado. É o teto solar do carro lá, ó, fechadinho, você não vê nada em cima. E essa situação está ruim, porque está gerando reclamação. E se nós tomarmos efetivamente o caminho da reclamação, com esse teto fechado, você concorda comigo que a situação só vai ficar pior? Mas quando nós manifestamos inconformismo, Deus, eu não me conformo com essa situação. Som do meu coração, o que eu tenho feito que tem me afastado do Senhor, que tem gerado essa situação na minha vida, eu não me conformo com isso, mas nunca reclamação. Saiba que você é um instrumento de Deus e você tem relacionamento com outros cristãos. Se você vê que uma pessoa reclama muito, com muito amor, com muito respeito, com muita sabedoria, alerta esse teu irmão. Lembra que isso é desonra. Eu sou pai de 3 filhos, tem lá o Gabriel, o João, o Davi, tem a turminha toda. Eu consigo entender como pai, quem é pai acho que concorda comigo, entender um pouquinho mais como Deus age em relação a nós. E eu quero recompensar os meus filhos, eu quero abençoar os meus filhos, mas eu preciso que eles conquistem e que eles façam por merecer. Eu não estou entrando aqui no campo de graça, eu sei que vocês me entendem, mas eu quero que eles ajam de forma correta, eu quero que o comportamento deles seja bom, para eu poder derramar na vida deles. Todas as vezes que nós reclamamos, a gente está falando, Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Ao contrário de manifestar inconformismo. Então nós vimos aqui sobre honrar a Deus, honrar a Jesus, ok? Nós vimos exemplos bíblicos. Agora eu quero sair do campo de honrar a Deus, honrar a Jesus, honrar o Espírito Santo, para honrar pessoas. Os nossos níveis de relacionamento, as pessoas que nós nos relacionamos. Olha aqui, ó, João 13, 20. Você pode acompanhar pelo telão. Entrando nessa questão, depois nós vamos ver mais um versículo em João também que vai falar mais sobre isso. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você receber pessoas, se você receber aquele que ele enviou, aquele que veio em nome do Senhor, você está recebendo o Senhor e você está recebendo o Pai, que foi aquele que o enviou. Agora João também, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Irmãos, Jesus ele foi a conexão do céu com a terra. Eu falei lá, né, que ele veio em autoridade como sendo um homem para restabelecer o nosso relacionamento com o Pai. Uma semana antes dele ser crucificado, olha o que ele falou no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 35, você pode acompanhar no telão. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Pessoas levantadas por Deus, pessoas do seu nível de relacionamento, que manifestam Jesus em você, e a partir daí você vê Jesus. Vamos para o contrário disso. Se eu não vejo Jesus nessas pessoas, se eu não recebo essas pessoas, o contrário da palavra, eu não estarei recebendo Jesus. Nós não podemos ficar no campo, eu honro a Deus, eu honro a Jesus, mas aqui nos meus relacionamentos eu não quero nem saber, eu dou porrada, paulada, eu sou assim mesmo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um homem manso, pacífico, um homem que ama pessoas, tem relacionamentos saudáveis e dá boas respostas diante desses relacionamentos. Eu quero ir um pouquinho mais a fundo sobre esse relacionamento com as pessoas, receber as pessoas, honrar as pessoas. Agora a palavra lá em Mateus 10, 41 e 42 vai trazer esse grupo de pessoas. Ele vai elencar
o grupo de pessoas que nós devemos manifestar honra. Eu já te adianto que são todas as pessoas, mas aqui ela vai bem específica, ok? Mateus 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Uau! Está falando lá com o Velho Testamento, os caras, era só profeta. Hoje a gente pode incluir aí pastor, mestre, apóstolo, evangelista, para o nosso contexto de igreja, líder de célula, discipulador, pessoas que exercem liderança sobre as nossas vidas, ok? E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Quem é justo? Justos são os nossos irmãos. O Aías e o Walter levantaram a mão, eles se identificaram, porque nós fomos justificados por Cristo. Sabe qual que é a recompensa de justo? É salvação, irmão. É o que nós temos de mais precioso. Eu recebo um justo, eu estou manifestando a salvação de Jesus na minha vida. Eu estou falando, Jesus, eu fui salvo pelo Senhor, e agora as minhas atitudes aqui, as minhas práticas serão de uma pessoa salva, um cara diferente, um homem consagrado a Deus, um homem que tem um nível de relacionamento diferente de Deus, diferente com Deus. Diferente de Deus não, está fora, né? Vamos seguir aqui. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são as pessoas que foram confiadas ao nosso cuidado. Então a palavra está falando assim, olha, não tem para onde correr. É líder, é irmão, é quem foi dado para você cuidar. Você precisa manifestar honra, e em cada um desses níveis, você vai ser recompensado por isso. Quem quer receber recompensa de profeta, de pastor, de discipulador, de líder, de homem de Deus? Quem quer receber recompensa de irmão salvo, receber salvação? Quem quer receber recompensa de quem está debaixo, confiado ao teu cuidado, e você cuida muito bem dessas pessoas, e você é recompensado por isso? Profeta está acima de você em autoridade. Justo, seu irmão, eu estava pensando de dar testemunho aqui. Recentemente eu troquei de carro, e eu estava procurando esse carro durante um bom tempo. Eu sabia que o irmão aqui da igreja, ele trabalhava com isso. Eu falei, irmão, cara, eu estou querendo esse carro. Ele foi atrás, ele me honrou, foi atrás do carro. Eu fiz uma excelente negociação. Eu falei, esse cara me honrou tanto, ele é meu irmão. Cara, o Espírito Santo me impeliu, falou, vai lá, honra, dá um presente para aquele cara. No nível de relacionamento abaixo do meu, tem a moça lá que trabalha lá em casa, ajuda a gente, a Rosane. Rosane agora está de licença maternidade. Eu estava pensando no meu relacionamento com a Rosane. Outro dia eu pedi perdão para ela, daí eu fui não sei para onde da casa lá, eu falei, nossa, mas eu peço bastante perdão para a Rosane. Eu acho que eu peço mais perdão para a Rosane do que ela pede para mim. E naquele momento eu falei assim, glória a Deus por isso, e ligou essa palavra. Eu preciso honrar as pessoas que estão, eu sei que você entende isso, debaixo do meu cuidado. Não, eu pago salário, eu faço as minhas obrigações como chefe, agora eu não estou nem aí para ela, pelo contrário. Pelo contrário, nós precisamos honrar os pequeninos. Saiba que todas as pessoas que foram colocadas debaixo do teu cuidado, elas estão com grande expectativa na sua manifestação. Eles querem ver Jesus na sua vida, elas querem ver o seu testemunho, e você sim vai manifestar, porque a palavra está dizendo aqui, né? Você dá um copo de água gelada, ainda bem que não é água quente, dá um copo de água gelada para um pequenino, você vai ser recompensado, você vai receber essa recompensa. A gente precisa ter esse coração, irmão. Quebrar o reino de Deus, ele trabalha muito com hierarquia, liderança, ok, isso é maravilhoso, mas as nossas intenções, a manifestação do nosso querer tem que ser baseado em humildade, baseado em honra, baseado em reconhecimento. Cara, lá no céu vai estar o Guilherme, vai estar o Vitor, vai estar o William, vai estar todo mundo igual. Aqui na terra nós precisamos manifestar isso também. Honrar quem está em cima, honrar as pessoas do mesmo nível, e honrar as pessoas que foram confiadas ao nosso cuidado. Eu estava pensando um pouco nessa palavra,
o ano aqui no Brasil começou com muitas situações, catástrofe natural, não, natural não foi, né? Aquela situação lá, Brumadinho. Teve o CT lá do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Teve a situação agora em Suzano. Eu estou pensando, Deus, o que está acontecendo? E eu senti assim, muito forte do Espírito Santo, o que eu quero ler aqui com vocês, Atos 23:5. Vou dar uma pausa nas histórias e ler aqui. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Quero ler mais um versículo lá, em 1 Pedro 2,17, vai aparecer aí para você. 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, todos. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Honrem o rei. O rei aqui manifesta uma posição de governante, governança, liderança. Podemos, no nosso sistema de governo, a presidência. O Espírito Santo me levou. Os nossos últimos 4 presidentes, isso aqui não tem nada de político, nada, mas os nossos 4 últimos presidentes, eles foram homens em que o ódio ou o extremo amor foi manifesto, ok? Vocês concordam comigo? Volta os 4 aí. Pode ser que não seja a sua ideologia, a sua área, mas volta os 4. Ou amava ou odiava. E o Brasil, como nação, resolveu dar uma resposta de desonra em relação a esses governantes. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, aquela que foi capacitada em manifestar cultura de honra, nós precisamos ensinar dentro da própria igreja e manifestar lá fora que nós temos uma responsabilidade em honrar os nossos líderes. Volto àquela discussão sobre reclamação e inconformismo. Se você não está de acordo, existem as formas certas de nós manifestarmos inconformismo. Mas não uma reclamação diante de uma nação, diante de governantes. Eu tive esse entendimento, que nós abrimos um caminho para o Brasil de reclamação, murmuração, e muitas dessas catástrofes, tragédias, são fruto de uma população, de uma nação que não reconhece a autoridade dos líderes. Eu estava lendo nesse seminário do John Bevere sobre honra. Ele conta uma história de um amigo dele, pastor, que teve um encontro com o presidente Bill Clinton. Na época do governo do Bill Clinton, o Bill Clinton, como presidente, estava para ser votada a lei sobre aborto. Esse homem, esse ministro do evangelho, esse pastor amigo do John Bevere, teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos. Eu estou diante de 2 americanas aqui. Ele teve esse encontro com ele e ele falou: presidente Bill Clinton, enquanto os Estados Unidos da América, o nosso poder legislativo e você do executivo continuarem a legislar, a dar vazão para leis relacionadas ao aborto, a mão de Deus vai pesar sobre você, vai pesar sobre os governantes e vai pesar sobre os Estados Unidos da América. O Bill Clinton, depois, em conversa com outros líderes religiosos, disse que o encontro com aquele pastor, ele ressalta isso, foi cheio de tanta honra, foi manifesta tanta honra em relação ao presidente, mas um inconformismo diante daquilo que estava acontecendo, que eles resolveram não mexer mais naquele tipo de lei. O aborto não entrou mais em discussão naquele momento, e os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, deu uma resposta sobre aquilo. Nós sabemos que toda autoridade é instituída por Deus. Nós precisamos honrar essas autoridades, e da mesma forma que Deus colocou, Deus tira, é Deus que cuida. Nós não podemos manifestar reclamação, falta de honra diante dos nossos governantes. Esse é um exemplo, eu abri aqui, das pessoas que nós temos relacionamento. Eu li aqui com vocês 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Depois que você tem 3 filhos, você perde o seu iPad, você fica só com os papéis, é uma bênção. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Sabe em que contexto que Pedro escreveu esse honrem ao rei?
Era o rei Herodes, ele governou de 30 a 39 depois de Cristo. É um rei que subiu ao poder através de forma agressiva, tomou o poder. A palavra relata que o reinado dele matou discípulo à espada, mandou o próprio Pedro para a prisão. Nossa, quanto P e quanto R aí, né? O próprio Pedro para a prisão. Mas vocês viram qual foi a resposta de Pedro? Ele manifestou honra. É Deus que dá, é Deus que cuida. Ele foi preso, as prisões ali se abriram, ele teve a soltura, a liberdade dele. Depois esse rei estava num pronunciamento, e o povo começou a falar: eu não vejo a voz de um homem, eu vejo a voz de um Deus, com letra minúscula. Naquele exato momento, aquele cara caiu morto, comido por vermes. Da mesma forma que Deus coloca, Deus tira. Olha o contexto que Pedro escreveu isso. Agora eu quero que você puxe para o seu contexto, para aquilo que você está passando. As situações que Deus tem colocado na sua vida, as pessoas que têm aparecido ao teu lado, que tipo de resposta você está dando? Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. O louvor vai cantar uma canção aqui, e eu quero que você pense, aquela pergunta que eu fiz no começo: seja Deus, sejam pessoas, que tipo de resposta você está dando para as situações que têm aparecido diante de você? A honra é a tua resposta, ou a falta de honra tem sido o teu estilo de vida? Eu quero que você agora, quero te convidar, né? Feche o seu olho, curva a sua cabeça, faz uma análise do teu coração. Deus, essa área aqui eu tenho sentido tanta dificuldade, como eu tenho respondido a isso? Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, o Espírito Santo trazendo revelação ao nosso coração, trazendo à nossa memória situações que nos farão crescer. E como objetivo principal é que esse momento de oração é um momento que você tem de gerar essa palavra no teu coração. Você viu lá no começo que nós lemos a Bíblia juntos, a palavra de Deus falou com você que Jesus, ele não pôde fazer. Nós vimos que Jesus foi impedido de curar aqueles homens, teve que curar um que veio de fora, porque houve falta de manifestação de honra. Será que você teve relacionamento com pessoas, líder, liderado, chefe, familiar, pai e mãe? E qual foi a tua resposta? Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, traga aos nossos corações, nesse momento e também ao longo da nossa semana, situações de falta de honra. Nós queremos crescer em honra, Deus. Nós queremos ser reconhecidos como o povo que tem um relacionamento com aquele que é o autor da honra e manifesta a honra como seu estilo de vida. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, uma cultura de honra sendo estabelecida na nossa igreja, a Paz Church Barueri, em nome de Jesus. Se derrama agora diante de Deus.